Olá, amigos e amigas do Papo.com. Hoje o programa está especial. A gente trouxe 3 economistas para conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante: as previsões de inflação, de juros, de câmbio, para onde vai a economia brasileira e como é que isso afeta o dia a dia de cada um de nós, que estamos aqui olhando o noticiário tentando entender se a taxa de juros vai subir, vai cair, se a inflação vai para cima ou para baixo. E para isso nós convidamos Carla Agenta, economista-chefe da CM Capital, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, e Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos. Bem-vindo ao Papo.com. Gente, eu queria começar aqui a nossa conversa de hoje tentando entender um pouco do cenário econômico brasileiro. A gente está vivendo um momento assim mais tenso, estamos com 1 ano e meio de governo e as coisas estão um pouco conturbadas. Então, como é que vocês estão vendo hoje o momento econômico e quais são os desafios que a gente tem pela frente? Queria começar com você, Carla. Claro. Bom, acho que quando a gente fala de economia, uma das funções principais dos economistas é se afastar dos movimentos de curto prazo e identificar as diretrizes estruturais que fazem com que a economia evolua ao longo do tempo. Nesse contexto, se nós olharmos sob uma ótica um pouco mais distante do que tem acontecido recentemente, a gente consegue ver que algumas medidas importantes foram implementadas ao longo dos últimos anos. E dos últimos anos eu falo aí de uma janela de 6, 7 anos. Nós tivemos uma reforma trabalhista, que é ainda muito difícil de identificar os efeitos que ela produz sobre a economia. Nós tivemos recentemente uma reforma tributária, cujas diretrizes estão sendo, inclusive, limitadas, e decididas nesse momento. Nós tivemos uma reforma da Previdência, que é absolutamente importante para a sustentabilidade do Estado. Além disso, as agências de rating internacional começaram a olhar com os outros olhos para o país. Nós tivemos a independência do Banco Central aprovada. Então, hoje, existe uma instituição que pode buscar um nível de atividade sustentável, mais elevado, e acompanhando uma inflação igualmente mais positiva, que tem impacto direto na vida das famílias. Isso é muito importante. Economia, a gente não pode esquecer que a gente está falando da vida das pessoas. Então, acredito que numa janela temporal um pouco mais longa, os movimentos recentes eles foram bastante positivos. Conjunturalmente falando, que é o que vai girando em torno dessa estrutura, parece que nós estamos passando por um período que é bastante desafiador. Isso porque nós temos, na esfera internacional, uma conjuntura que ela penaliza os países em desenvolvimento. E o Brasil acaba sendo sempre um dos mais visados, tanto para fluxos positivos como para fluxos negativos. E é justamente essa janela que a gente está atravessando nesse momento, com uma depreciação do real muito significativa frente ao dólar, com incógnitas em relação ao que pode acontecer em termos de taxa de juros, com desconfianças em termos de dinâmica internacional, nível de demanda internacional e o respaldo que isso tem sobre a nossa balança comercial, que é uma das forças mais expressivas que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que, em linhas gerais, fazendo um grande resumo do que eu trouxe até aqui, os movimentos que foram realizados nos últimos tempos foram positivos. Nós temos ainda fatores muito positivos permeando pela economia brasileira, com um nível de atividade mais elevado, uma inflação mais baixa, mas o momento conjuntural, principalmente internacionalmente falando, ele não é positivo e isso reverbera sobre os ativos do mercado financeiro, que tem assustado em linhas gerais. Você está mais otimista, então, com o cenário? Eu não diria mais otimista. Acho que economista nunca pode ser otimista. Eu acho que eu não estou assustada. Acho que esse é o ponto. Gustavo. Bom, eu vejo que, primeiro, obrigado pelo convite, bom falar com todos. Eu vejo que a gente teve esses avanços, como a Carla bem colocou, nos últimos anos, que eles vão trazer cada vez mais reflexos positivos. A gente tem um país que boa parte dele, por exemplo, não tem saneamento básico, que não tem tratamento de água potável para suas casas, e isso tem um reflexo que a gente vai sentir ao longo das próximas décadas. A criança que fica menos doente, ela consegue aprender melhor, é a mãe que não falta no trabalho porque não tem que levar a criança no hospital, e a mãe não faltando no trabalho é a funcionária que não faltou no emprego, e a empresa consegue ser mais produtiva. E a gente consegue desmembrar aqui em várias reformas que foram aprovadas nos últimos anos. Sobre o contexto internacional e Brasil, eu vejo que tem muito empresário, muito gestor de fundo, que eles acabam sendo extremamente otimistas por conta de um contexto negativo para eles. E isso no qual o Brasil não é a bola da vez. O Brasil ele perde esse espaço que a
gente está vendo Índia e México ocuparem no campo de mercados emergentes. O Brasil poderia ser, se tivesse um ambiente de negócio mais claro, se não tivesse tanta mudança jurídica. O empresário vem, faz negócio no Brasil e uma decisão política muda aquilo que ele fez um investimento bilionário de alguns anos atrás. Por isso, a gente perde esse investimento para México e para a Índia e para outros países, algo que é relevante. Quando a gente vê dados de PIB, o Brasil ele bate 16%, 17% de investimento sobre PIB. O que significa? Significa que o Brasil está em média 10% a menos do que países emergentes e um pouco a mais até, um pouco a menos até... 10%? A menos do que os países emergentes como todos. Se a gente olha para só a América do Sul, a América Latina, a gente também está abaixo. O Brasil ele é um dos piores em termos de atração de investimentos. Ou seja, uma crítica que eu tenho é que nos últimos anos a gente viu alguns empresários, alguns gestores trazendo essa sensação de que não, as coisas estão andando muito bem, muito porque a gente estava vendo um ciclo no mercado financeiro de muito resgate em fundo multimercado, fundo de ações, e eles precisam ter um horizonte mais positivo. Para esse curto prazo, o ano passado, a gente teve essa divisão entre aqueles que conseguiam enxergar, como a Carla colocou, o que foi aprovado nos últimos anos e vai trazer melhoras, mas também um excesso de otimismo de alguns que estavam sangrando muito e preocupados. Empresários do setor de varejo, por exemplo, por conta de todo o desequilíbrio da parte da pandemia. Você está um pouco mais preocupado, porque eu estou vendo aí, né? Não, eu só acho que tem... É um economista aqui, ele é economista mais pessimista, mas tudo bem, mas é uma visão interessante, quer dizer, porque você colocou aqui um ponto importante. Alexandre, qual é a visão que você tem aí desse momento que a gente está vivendo? Então, eu concordo com o que foi dito aqui, que teve várias melhoras se você considera o longo prazo. Considerando os mercados, a gente está entrando numa fase agora um pouquinho de mudança do humor, de perda de confiança, especialmente sobre a âncora monetária e fiscal. O fiscal, a gente já sabe, teve vários gastos feitos pelo governo, teve também a mudança da meta para 2025, e agora o que muda um pouquinho mais nessas últimas semanas foi a questão da âncora monetária. Teve no relatório Focus, que você mencionou no início da sua intervenção, teve uma alta consistente das expectativas de inflação no horizonte relevante da política monetária, que é mais ou menos 2025. E a gente falou de independência do Banco Central. Então, o Banco Central é independente do governo, né? Em teoria, mais ou menos. Mas ela é dependente, finalmente, das expectativas e da realidade econômica. E a partir do momento que começar a ter uma desancoragem cada vez mais importante das expectativas, o Banco Central ele ficou um pouquinho refém da curva de juros. Numa situação de desancoragem, é muito difícil o Banco Central não entregar o que o mercado pede, porque se você cortar mais o juro que está precificando pelo mercado, aí você entra numa situação que você corre risco de ter uma desvalorização cambial, agravar a desancoragem. Então o Banco Central perde um pouquinho da liberdade de atuação dele por causa dessa desancoragem. E olhando para a curva, agora está precificando quase uma alta de juros daqui a poucas reuniões. Alta de juros? Sim. Já precificando um fim da queda de juros na próxima reunião, de junho, na próxima semana. Na constância, a gente acha que vai ter uma manutenção da Selic, eu acho que agora é um cenário mais ou menos consensual do mercado. Mas para as próximas reuniões, a curva está precificando uma alta, né? Com quase 50% de probabilidade para daqui a 2 reuniões ter uma alta de juros. Eu acho que ainda é cedo para falar disso. Isso é interessante, porque a gente falava em parar a queda da taxa, né, estabilizar, mas não em voltar a subir, né? Então, na verdade, até poucos meses a gente estava falando de continuação do ciclo de queda. Aí virou manutenção e agora a curva de juros está precificando alto. Assim que eu falei, ainda é cedo para falar disso, mas se o cenário não melhorar, eu acho que esse debate sobre possibilidade de alta, ele vai começar a ganhar força. Então, a gente está numa fase
boa sobre a estrutura da economia brasileira, tudo que foi comentado aqui, mas pontualmente, no mais curto prazo, por causa de um juro que finalmente vai ser mais elevado que a gente achava há pouco tempo, os ativos brasileiros estão sofrendo, né? Principalmente a renda variável. Então, o que para se esperar, né? Para dar um toque de otimismo, é que parece que há algumas falas de diretor do Banco Central, especialmente, por exemplo, o Gabriel Galípolo, que teoricamente é mais alinhado com o governo, então seria mais dovish, mais favorável à corte da taxa de juros. Nas últimas declarações dele, ele parece até mais hawkish que o Roberto Campos Neto, o que outros diretores que votaram para o corte. Explica para o nosso interno, para quem está acompanhando. Sim. Hawkish é uma palavra do inglês, né, que significa que você está mais a favor de alta de juro ou menos corte, né? Dovish é uma pessoa... Ele está mudando a posição dele hoje. Então, o que a gente não pode descartar que, dado o ruído que teve na última reunião do Copom, né, com uma edição dividida e com todos os integrantes nomeados pelo governo que votaram para um corte maior, e essa decisão dividida, ela gerou bastante ruído e um pouquinho de perda de credibilidade ou de medo de perda de credibilidade para o Banco Central. A gente não pode descartar que eles aprenderam desse erro e agora vão tentar mais um consenso para ter um Banco Central mais ortodoxo, mais a favor de manter juro para fazer convergir a expectativa. E nesse sentido pode ser uma boa surpresa. Vamos imaginar que na próxima reunião da próxima semana, o Gabriel Galípolo, o favorito para ser presidente do Bacen em 2025, vota para parar o corte de juros. Aí a percepção do mercado sobre o perfil dele vai mudar e talvez isso vai ajudar a recuperar uma parte, não no todo, mas uma parte da credibilidade do Banco Central. Lembrando que é início do ano que vem, que muda em dezembro, é isso, né? Exato. O mandato do atual presidente vai até dezembro. Mas eu queria voltar aqui com um ponto, né? Em cima do que a Carla conversou, a Carla falou, tivemos algumas reformas importantes. Sim. A trabalhista, ok. A tributária a gente está parada. Sim. Né? A tributária não andou. Sim. E parece que o governo está perdendo força, né? Para fazer com que essa agenda ande. Né? Vem eleições agora municipais, o Congresso para. Né? Então, é um cenário complicado. A da Previdência, cara, já estão dizendo que tem que fazer outra. Né? Sim. Que é a que foi feita, não vai dar certo. Já vai estourar, vai faltar dinheiro, tá? As agências de rating, é verdade, teve um aumento, você colocou um outro ponto. Do que você colocou aqui, a trabalhista foi aparentemente a que mais conseguiu organizar esse processo. E um pouco aqui, eu acho que você tem um consenso aqui, é a questão do equilíbrio das contas do governo. Tá? Acho que esse é o grande problema do país que a gente está discutindo hoje. A gente não está discutindo mais uma inflação de preços, de alta de demanda, não é esse o ponto. Mas é o ponto que eu coloco para vocês. Que governo consegue cortar custos? Lembrando que a gente tem uma Constituição que amarra, né? Sim. Várias das despesas. E ninguém fala em mexer nisto. E não é uma questão deste governo. Nenhum governo consegue. Aí a saída é aumentar a receita. Não é isto? E aí uma reação, esses dias a gente viu essa reação da tentativa de você aumentar a tributação sobre o setor produtivo e deu um caos. Tá? Não demorou. Como é que a gente faz esse ajuste? Porque senão a gente vai ficar assim, tem saída sem mexer na Constituição? Olha, esse ponto da Constituição ele é sempre muito, muito problemático quando a gente trata dele. Porque lá atrás foi feita uma opção por nós termos um Estado que atendia a população quando nós vínhamos de um contexto onde a população era completamente desassistida e o que vigorava era vamos fazer o bolo crescer e depois a gente divide, essa divisão nunca veio. Então foi nesse contexto que foi criada a Constituição que existe hoje. Por isso que nós temos um SUS muito forte, por isso que nós temos um sistema de educação que apesar das suas características, né, e é bem questionável os resultados que ele entrega, obviamente, não estou entrando nesse mérito, mas ainda é uma educação pública, né, que atende várias pessoas, dá acesso a todo mundo, exato. Então você tem algumas diretrizes que foram estabelecidas lá atrás e que oneram o Estado.
Outros movimentos que foram feitos também é que nós temos, basicamente, o judiciário absolutamente pesado, né? Um poder público também igualmente pesado, uma estrutura administrativa muito pesada. Todos esses movimentos oneram muito a população. Acho que se fosse para nós começarmos a mudar alguma coisa, nós começaríamos a mudar por aí. Só que o buraco é muito mais embaixo, né? Por exemplo, vou citar um exemplo do que aconteceu há algum tempo e eu vi alguns comentários de juristas e isso me chamou muita atenção, porque quando a gente é economista e fala desses gastos, a gente não consegue entender qual é a complexidade do que está por trás disso. Uma Câmara de Vereadores municipal aprovou um projeto que implicava em algumas contrapartidas que evitavam, absolutamente inconstitucional e que limitavam o poder de ação ou de liberdade da população LGBT. Isso vai ser judicializado, isso vai ter um custo para o Estado, isso vai migrar para outra esfera, isso vai demandar trabalho de juízes, vai demandar trabalho de várias outras pessoas. Então, falta noção do próprio poder público, né, de atuação para que ele mesmo não onere o Estado. Então, é muito fácil a gente parar aqui e falar, nossa, o judiciário é muito pesado. Ok, como que a gente faz isso? Você precisa olhar para as estruturas que tem dentro dos estados, para as características, né, de judicialização que existem em várias esferas, desde o que acontece dentro do poder público até o que acontece dentro da esfera privada, e verificar o que está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente fala de cortar gastos, cortar custos, desonerar o Estado, a gente tem que olhar para esses pontos. Primeiro ponto. Acho que, dito isso, o segundo ponto é que nós temos, agora voltando para a esfera macroeconômica, né, nós temos uma diretriz, uma regra fiscal, que ela foi modificada recentemente. Essa regra fiscal já foi modificada, ela foi aprovada e, num horizonte de menos de 2 anos, ela já foi modificada. Isso é péssimo em termos de mensagem que você passa e de credibilidade do próprio Estado, da própria manutenção das contas públicas. Isso precisa ser visto com mais parcimônia, com mais cuidado, né? E acho que na hora de você fazer essas diretrizes, você precisa pensar nisso, porque o ônus, quando você volta atrás, é muito maior do que o bônus de entregar algo ou propor algo que o mercado gosta, mas que você sabe que não é factível. E o mercado sabia desde o início que aquilo lá não era factível. Mas se iludiu. Não, o mercado não se iludiu, porque se você pega as projeções ao longo do tempo, principalmente de resultado primário, né, que são basicamente as receitas menos as despesas, exceto juros, as projeções do mercado elas foram muito constantes ao longo do tempo, então isso mudou muito pouco. O que houve foi uma tentativa consistente por parte do Poder Executivo de entregar esses resultados sem conseguir entregá-los, né? Ao longo do processo, acho que o Poder Executivo, principalmente o Ministério da Fazenda, conseguiu um pouco de credibilidade junto ao mercado por conta da figura do Fernando Haddad, que era uma pessoa absolutamente descreditada, não tinha muita confiança do mercado, e hoje o Fernando Haddad acaba sendo um dos ministros que ganharam a confiança do mercado. Então, acho que o mercado não se iludiu nesse processo, o mercado sempre teve projeções muito estáveis. A âncora, essa nova regra fiscal que nós temos, ela não é nem o que deveria existir de melhor, o suprassumo, mas ela também não é o pior dos cenários. Nós temos uma regra hoje que, apesar dos pesares, ela é mais realista do que foi em outros momentos. Antes disso, nós tínhamos um teto de gastos que era estável por 20 anos e todo mundo sabia que aquilo lá não ia ser entregue também, né? Então, qual é a diferença? Ambas as âncoras fiscais, o mercado porque sabia a gente que não não ia ser está entregue. olhando o ponto central. Não sei, Gustavo, qual é a sua opinião? A gente não está olhando para o cerne da questão, porque a gente não consegue controlar gastos. Os gastos, eles são né? amarrados, né? Eles são amarrados. E assim, nós temos uma carga tributária, não sei, o Alexandre é da França, né? Mas deve ser o mesmo patamar a carga tributária, que nós temos 36%, 37% do PIB hoje. Perfeito. Não é isso? E assim, eu entendo que existe uma vontade do presidente Lula que não vai mudar até 2026. Ele sai do seu segundo mandato com a maior aprovação de um presidente da história do Brasil. A visão dele agora, nesse terceiro mandato, vamos repetir o que foi feito nos outros dois, porque funcionaram. E como você colocou agora na provocação, Temer, uma das medidas foi aumentar a carga tributária, que ele recebe já em alta do Fernando Henrique, mas ainda na casa dos seus 25%, e ele entrega para Dilma na casa dos seus 35%. Então, realmente, a visão isso possibilitou aumentar que é uma carga tributária de país de primeiro mundo. Como
cara colocou entregando estrutura de terceiro. Não, essa é uma questão, porque o problema não é pagar o imposto, o problema é que a gente tem troca em retorno. Acho que essa é a questão que a gente está discutindo, né? Perfeito. A população não sente o retorno, sente que existem muitos desvios. A visão de um político comum é de um político corrupto. Quando algum político tenta se afastar, falar, mas ele é corrupto, a população entende que todo mundo é corrupto na política. Não é um diferencial para você ganhar votos. Mas voltando à questão fiscal, a visão do presidente é aumentar gastos para aumentar impostos para aumentar gastos e trazer um desenvolvimento, trazer uma economia crescente, e isso trazer o desenvolvimento para a população como um todo. Não vai ser diferente, não vai ser vou cortar gastos agora, porque ele entende que os seus 2 primeiros mandatos funcionou desse jeito. Assim como na política monetária, ele entende que aceitar uma inflação mais alta é possível com o Banco Central derrubando juros de forma mais artificial. Por que fazer diferente dessa vez se funcionou lá atrás? A gente pode questionar tudo o que aconteceu de problema em 2014, 15, 16, toda aquela crise gigantesca da história do Brasil, se isso foi provocado por problemas de anos que foram sendo colocados. Assim como também um terceiro ponto seria a gasolina com os preços congelados. Mais uma vez, se você pega o gráfico de gasolina ao longo do tempo, de 2002 até hoje, durante o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, a gasolina é uma linha reta. E os preços da gasolina eles dispararam em alguns momentos do seu governo. Ele só está repetindo o que foi feito lá atrás, porque ele entende que funcionou muito bem. Mas lá atrás a gente tinha a China num momento de crescimento absurdo, né? A gente fala que turbinou, até fez o Japão acordar, né? De tão forte que foi o desenvolvimento da China. Excelente, ponto. Os preços de commodities dispararam. Esse contexto ele não é mais o mesmo, mas o presidente Lula ele discorda que o contexto não é mais o mesmo. Ele vai insistir nisso até o final. Vamos ver, Alexandre. Já provoquei você falando da França aqui, cara. Então, falando da França, a gente tinha um problema de gasto muito importante. Então, a solução que foi escolhida foi justamente o que você falou, subir os impostos. Só que agora, a percentagem dos impostos, taxação no PIB, ele é de 50%. 50% hoje? É. E então não tem nenhuma margem para subir mais. Você trabalha meio ano para o governo, é isso? É, basicamente é isso. Então não tem margem. Então essa estratégia de subir gasto, ela fracassou. Por quê? Porque subir tributo. Se você sobe imposto, você não resolve o problema estrutural da sua despesa. Então, você acabou fazendo um remédio que não resolve o problema. Então, cada vez você vai recorrer à alta de imposto e, ao final, você vai bater nesse nível de 50%, é impossível. Na França, agora, o governo tem muitos problemas, em parte por causa disso. Ele não consegue mais arrumar as contas, porque todo mundo concorda, tem um consenso que imposto não pode subir mais, não, 50%. Então, o problema que eu vejo do Brasil é que, finalmente, né, eu faço bastante previsões de variáveis fiscais e quase todo indexado. Né? A grande parte ou é obrigatório, e dentro de ser obrigatório, uma parte muito grande é indexada. Então, eu acho que o Brasil não vai escapar do debate sobre a desindexação do gasto. Que aí mexe em gasto fixo, mexe em Constituição. Isso aqui. Então, porque aí o que foi feito, reintroduzir uma tipo de dupla indexação no salário mínimo, tanto na inflação que no crescimento. Eu acho que isso vai consumir absolutamente todo o espaço fiscal se tem do governo, né? O que eles deveriam buscar é, por exemplo, né, você pode dizer, vamos indexar 70% da inflação, né? Não precisa desindexar total, né? Mas já isso seria uma sinalização boa, permitia ter um pouquinho mais de credibilidade fiscal e finalmente reduzir juros, aumentar crescimento e a renda da população, né? Mas eu acho que dificilmente o governo vai escapar desse debate. A gente estava falando do meu país, na França, quando teve um governo de esquerda, né, do François Mitterrand nos anos 80, começou a fazer um plano bem importante de gastança, nacionalização, estatização, revalorização muito forte do salário mínimo, e em 2 anos acabou a festa e finalmente decidiu de um plano de
desindexação geral dos salários. Isso ajuda muito a recuperar a credibilidade, a fazer baixar a inflação. E era um governo de esquerda, né? Sim, isso que teve um preço. O governo perdeu as eleições, né? Então isso é o problema. Sempre é a mesma coisa, né? Você vai tomar decisões que pode fazer que tem um ganho econômico, um ganho para a sociedade, mas um custo em termos de acho que esse é o eleitor. ponto, né? O custo político. Nenhum presidente quer fazer isso. O único que a gente viu alguma coisa parecida foi o Temer, quando ele se tocou que não tinha a menor chance de ganhar uma eleição. E o timing da política, ele é bem mais lento que o mercado gostaria. A gente falou das reformas no começo aqui, veja quanto tempo a gente está debatendo elas. A reforma da Previdência era debatida desde o começo dos anos 2000. Sim. O Temer, ele quase vota, e aí no governo seguinte fica mais madura para votar. A reforma tributária também, Temer traz o assunto, o governo Bolsonaro prepara, avança bastante, mas não consegue, e aí agora que a gente consegue votar. A reforma administrativa, eu sinto que está num momento parecido. A gente está com essa discussão já viva há alguns meses, alguns mandatos. Ela não vai ser possível, acho, votar agora, embora tenha amadurecido muito, e talvez no próximo governo seja um tema que não tem mais como fugir desse debate. Como existe uma falta de escalada na carreira pública, como os super salários talvez seja o único debate de gastos que a gente está vendo agora no governo Lula. Por quê? Porque geraria uma economia de 2,7 bilhões, em que 20 mil funcionários públicos recebem acima do teto constitucional. O que são 2,7 bilhões para o orçamento do Brasil? Por exemplo, 500 mil bolsas famílias por ano. Se você perguntar para qualquer brasileiro... Não resolve isso. Não resolve, mas se você perguntar na rua para qualquer brasileiro, você prefere pagar 500 mil bolsas famílias ou um super salário para 20 mil pessoas? Eu acho que um Bolsa Família ganha fácil. Então, mas aí eu acho que tem um erro nosso, eu como homem de comunicação e vocês como economistas, para explicar para a sociedade, para a pessoa que está assistindo a gente, que tudo isso é ruim para eles no final das contas. Porque inflação, o que nós estamos conversando é o seguinte, se não controlar os gastos, não é isso? Vai ter inflação. E para quem que inflação é ruim? Né? A gente não consegue passar isso claramente para as pessoas. Tá? Para a pessoa que serve o café, para a pessoa que não tem como se proteger, como não tem como... Eu queria que vocês abordassem um pouco qual é o erro. Porque nós estamos falando aqui, né? Porque a equilíbrio fiscal, isso vai se transformar o quê? Isso vai se transformar num grande caos para a sociedade. Isso é para o candidato, né? Para o futuro candidato, dizem que o eleitor vota com a parte mais sensível do corpo, que é o bolso, não é isso? Sim. A hora que bate no bolso, ele perde votos. Como é que a gente consegue explicar isso para a sociedade, cara? É um caminho um pouco complexo e difícil. Acho que tem alguns pontos importantes aqui que não é porque é gasto do governo que é ruim, não é porque é gasto do governo que é bom. A gente precisa identificar qual gasto é bom e qual gasto é ruim. Sim. O Bolsa Família é um dos programas mais bem desenhados e estruturados e que teve um resultado excepcional ao longo das últimas décadas, e ele é referência mundo afora, né? E ele apanha muito da população, ele apanha muito do mercado, ele apanha muito de diversas esferas da nossa sociedade. Mas ele é um programa que, claro, cabe muitas críticas a esse programa, mas ele é um programa que entrega bons resultados. Por outro lado, você tem programas que não entregam resultados tão positivos assim, né? E aí eu acho que os auditores fiscais, eles fizeram um belo trabalho elencando quais são as desonerações que foram feitas e que existem hoje ao longo do tempo e que não entregam resultados tão positivos assim em termos de economia, enfim, né? De resultado econômico. Tem outros programas também que são absolutamente ineficientes. Então, acho que a gente precisa primeiro caracterizar esses gastos, identificar o que é positivo, o que é negativo. Inclusive, alguns desses gastos poderiam desonerar o Estado, né? Acho que a gente volta para o ponto primário da nossa conversa aqui. O segundo ponto é que a inflação, ela, dentro de uma dinâmica onde você tem uma sociedade que é absolutamente pobre, o Brasil é um país pobre. É um país pobre. Ela prejudica muito a dinâmica econômica e a qualidade de vida das pessoas. Então, quando esse movimento ele começa a bater de forma mais acentuada, né, da porta para dentro, na casa das famílias, elas sentem isso de uma forma muito mais intensa, e aí isso reverbera sobre a aprovação ou desaprovação de até mesmo um projeto de Estado, né? Vou chamar aqui projeto de governo, mas acaba sendo um projeto de Estado, porque são as pessoas que estão à frente do nosso Estado. Então, isso acaba produzindo movimentos de stop and go numa economia que não é muito positivo, e a gente acaba mudando, oscilando muito
aqui no Brasil entre projetos que inevitavelmente um causa descontinuamento do outro, descontinuidade do outro. E isso é negativo, né, quando a gente olha para períodos mais longos. Acho que esses movimentos de, por exemplo, você ter um Estado que é mais propensor de investimento e depois você ter um Estado que é mais inibidor de investimento é um desses efeitos colaterais, e o que gera é uma série de projetos descontinuados ao longo do tempo. Então, isso é algo absolutamente importante que precisa ser analisado. Mas, enfim, no que concerne, eu acredito, a uma sustentabilidade, né, e resultados mais positivos, acho que não tem como inventar a roda já está aí, né? A gente já conhece esses movimentos, a gente tem instituições que elas já estão maturadas aqui no Brasil e no resto do mundo também, não à toa elas são replicadas em todos os cantos do mundo. Nós temos bancos centrais que têm diretrizes e precisam ser respeitadas, nós temos regras fiscais que elas existem, elas precisam ser respeitadas, existem boas práticas para essas regras fiscais, e acho que cabe a gente surfar, né, essa onda e se propor efetivamente a entregar o que foi desenhado e o que essas instituições prezam para que seja entregue, porque é a partir disso que a gente consegue um nível de atividade e econômico mais sustentável ao longo do tempo. Gente, e a inflação? Inflação com as pessoas. Porque esse é o pior tipo de situação, que as pessoas, só quando elas vão tomar-se, e vou botar uma pitadinha a mais, a gente tem um nível de indexação no Brasil, né? Sim. Que meio mascara essa questão da inflação, né? Que é a correção que a gente acabou de conversar, né? A correção do salário mínimo, né? E aí? Como é que a gente sai desse nó? Então, primeiramente, né, o índice de inflação oficial, o IPCA, que é publicado pelo IBGE, vale a pena lembrar que é uma cesta, né, seguindo o gasto de cada família. Mas se você olhar a população mais pobre, né, eles têm uma inflação que finalmente é muito... eles gastam muito, uma parte muito maior do rendimento deles em comida, por exemplo. Então, a inflação que eles ressentem é muito maior que, às vezes, que o índice oficial, né? E a situação da inflação era positiva até pouco tempo, né? A gente tinha um declínio dos núcleos de inflação, a inflação subjacente, a tendência da inflação. Tinha um pouquinho de ruído no início do ano, mas eu acho que era simplesmente um ruído. E tinha um evento climático que é recorrente, né, que é o El Niño, que tinha pressionado bastante a inflação no fim do ano passado, no primeiro tri. Só que éramos no fim, a gente esperava uma devolução da alta dos alimentos ligado ao El Niño, e se você olhava as coletas, tinha uma queda bem forte na margem dos alimentos. A gente podia entrar em deflação dos alimentos. Só que chegou esse negócio das enchentes no Rio Grande do Sul. Então isso muda um pouquinho o cenário, porque tem um impacto forte na inflação no curto prazo, né? A inflação que saiu ontem foi acima das expectativas do mercado, e ainda mais se você considerar as expectativas algumas semanas atrás. Mas a gente não sabe exatamente o tamanho do impacto inflacionário desse evento, porque, por exemplo, quando vai ser tratado de reconstruir o Rio Grande do Sul, tem muitas casas destruídas, teve muitas empresas que vão precisar ser totalmente reformadas. Isso vai provavelmente criar infraestrutura para reconstruir, isso vai criar provavelmente gargalos de produção, uma pressão forte nos insumos da construção civil, pode bater nos preços industriais. Então é muito difícil de saber o impacto real, né, dessas enchentes, mas qualquer coisa é inflacionário, né? Outro ponto é que a AMP, né, sobre o PIS/COFINS, bom, agora está bem conturbado, finalmente não vai ter, mas já que vai ter uma coisa no lugar dela, mas qualquer coisa, essa AMP ela tinha um potencial inflacionário relevante.
especialmente nos combustíveis, mas na verdade em todo lugar e também a gente não sabe exatamente quanto, mas então no momento que a gente está vivendo um choque inflacionário por causa do clima, o governo está quase no ponto de fazer um outro choque inflacionário por causa do aumento de imposto ou redução de gasto tributário. Então, a gente estava numa situação que era relativamente ok para uma situação que está muito mais conturbada e que se reflete nessas expectativas que eu falei. Agora tem um bom ponto, né? Quando eu converso com pessoas do trabalho no mercado na Europa, ou que economista na Europa, eles sempre comentam, mas você está no Brasil, o Banco Central de você são os caras, né? Eles acertaram a ver o ciclo de inflação no início de 2021, subiram o juro mais cedo que todo mundo, fizeram um trabalho de casa na parte monetária e aí conseguiu cortar juro antes de todo mundo. Então isso foi uma conquista, né, do mandato do presidente atual do Banco Central e uma coisa que é importante preservar, né? Porque nessa situação de desafios no lado da inflação, eu acho que o Brasil não pode se permitir de perder a credibilidade que foi ganhada nos últimos anos, né? Mas realmente, né, quando eu estava falando com pessoa fora, estava realmente reconhecendo que tinha uma credibilidade e uma capacidade de ver os ciclos de inflação muito, muito maior no Brasil, que o corpo técnico lá era melhor que na Europa, né? E era realmente um reconhecimento do valor do Brasil sobre esse ponto. Né? Gustavo, então, você não acha que olhando a inflação é a melhor maneira do governo se reeleger? Controlando a inflação? Bom, a gente deve ver no ano de 2026 algo parecido com o que o governo Bolsonaro fez na tentativa de sua reeleição, que foi segurar alguns preços que ele conseguia, administrativos, perto do seu mandato. Imagino que esse infelizmente, é uma prática que vai ser perpetuada nos próximos anos. Estamos olhando curto, né? Não estamos olhando estrutural o problema, né? Estamos olhando a parte mais de perspectiva de um ano. A gente vai ter sempre essa busca pela reeleição, até uma outra reforma que vai ser feita ou vai ser discutida nos próximos anos, vai ser uma reforma política também, sobre final de reeleição, sobre mandatos mais longos. A gente tem um país que para a cada 2 anos por conta de uma eleição, seja municipal, seja presidencial, e isso paralisa todas as discussões no Congresso brasileiro. A gente vai ver já agora no meio do ano um recesso, que depois é um recesso branco, que as pessoas já vão buscar sua candidatura se é pessoal, quase 42% eu acho que dos deputados estão envolvidos em alguma eleição municipal nesse ano. Eles não vão votar nada em agosto, setembro, outubro, eles vão estar trabalhando por alguma eleição. Isso é algo que vai postergando uma discussão de mais longo prazo. Acho que um ponto que a Carla tocou bem interessante é como seria bom se a gente tivesse os políticos um pouco mais maduros quando ela fala, por exemplo, das agendas que foram aprovadas nos últimos anos. A gente teve recentemente uma fala muito boa do ministro Renan Filho, dos transportes. Ele falou, tenho muita obra para entregar que foram leiloadas bem feitas no governo anterior pelo Tarcísio e espero superá-lo e entregar para o meu sucessor algo ainda mais positivo. Poxa, esse é o jeito correto. Aí a Carla comenta do Bolsa Família. Eu consegui pegar 2 frases do mesmo deputado do partido do governo, uma no ano passado e uma no governo Temer. No governo Temer, quando o governo notou que existiam excessos no Bolsa Família, porque às vezes existem pessoas que se aproveitam do sistema para receber indevidamente, o governo Temer fez uma limpa. Falou, quem não merece vai sair, a gente vai conferir, pedir para as pessoas comprovarem que merecem estar, e retirou. Esse deputado, ele chegou e falou, o governo está acabando com o Bolsa Família para quem precisa, e criticou ferronhamente. Agora, no ano passado, novamente foi necessário fazer essa limpa, foi necessário conferir. E ele falou, a gente está fazendo um pente fino porque existem excessos. E foi o mesmo deputado, o mesmo processo sendo colocado. Então eu citei do governo atual um bom exemplo de você observar o que foi feito anteriormente e querer superar de forma positiva, e um mau exemplo de você criticar uma boa política, embora você saiba que é a correta.
Eu lembro em 2017, 2016, quando eu estava prestes ao governo Temer votar a reforma da Previdência. A gente conversava com um deputado de oposição e ele tinha acabado de fazer um discurso em plenário totalmente contra a reforma da Previdência, falando que era um absurdo, que ia acabar com a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Depois a gente conversou com ele em privado, a gente perguntou, poxa, mas você é tão contrário assim à reforma, por que você acha que ela é ruim, o que precisaria melhorar? Ele falou, muito pelo contrário, a gente é muito feliz que ela está sendo votada, a gente está torcendo para o Temer conseguir aprovar, porque a gente quer pegar o governo com ela aprovada, para que a gente não tenha que pegar esse ônus. Então veja que muitos temas acabam sendo vistos... O jogo político, né? Nossa, por trás, é muito ruim isso. Exato. Deixa eu fazer uma provocação, só mudando o foco, porque Claro. o Brasil não está isolado no mundo, né? E o mundo está bem complicado, né? Bem complicado, bem difícil. Eu queria fazer essa conexão, vou começar com você, Alexandre, porque você é francês, então você tem uma visão de mundo. O mundo, como é que você está vendo? Eleição nos Estados Unidos, eleição no México, eleição na Índia, eleição, briga, guerra, tal. E aí, como é que isso afeta, como é que você está vendo esse cenário, principalmente com a questão da eleição americana, né? Começam agora os debates, Biden, Trump. E quais são as consequências que a gente pode ter em um cenário ou em outro para o Brasil? É fácil a pergunta. Então, o que Eu dou tempo para vocês pensarem, tá? Enquanto... O que é muito engraçado... e um detalhe, também tem eleição na França agora. Né? Sim. Então, o que é engraçado é que aconteceu tanta coisa lá no curto prazo, com expectativas, com o Rio Grande do Sul, com fiscal, que a gente acabou pouco conversando dos Estados Unidos. E eu acho que na sexta eu estava numa palestra do Piketty, diretor do Banco Central, e ele falou exatamente a mesma coisa. Bom, agora não tem mais pré-mercado, mas vai ser. A eleição americana, daqui a pouco a gente vai comentar, vai trazer volatilidade, porque o Trump vai avançar novamente com uma pauta de guerra comercial. Guerra comercial impacta principalmente a China. E quem exporta bastante para a China? Brasil. Então, se tem sanções, por exemplo, com aço chinês, né? Se tem uma queda da demanda para aço chinês, o que vai acontecer é uma possibilidade, né, de impacto no câmbio e nos preços do minério de ferro que o Brasil exporta. Então, eu acho que isso é um risco um risco substancial, mas que a gente ainda não está conversando. Né? Todo mundo sabe, mas estamos tão focados em coisas de curto prazo. Você acha que para o Brasil é melhor a eleição do Biden ou do Trump? Não sei necessariamente, mas nessa parte das medidas de guerra comercial, né? Eu acho que é melhor para o Brasil ficar sem. Né? Então, esse lado da política do Trump, o Brasil é um dos principais países que vão apanhar e sofrer de volatilidade. Né? Não significa necessariamente que o impacto líquido vai ser ruim, né? Porque pode ter um impacto deflacionário, né? Se isso provocar uma desaceleração chinesa, que talvez pode ajudar uma desinflação no Brasil. Então, é uma coisa muito complexa, né? Muito... e que vai, qualquer coisa, trazer volatilidade, né? E então, logo vai ser talvez um dos primeiros assuntos. É mais um componente na volatilidade, na oscilação dos preços aqui. E vocês, gente? Olha, sobre Estados Unidos, acho que tem um ponto importante. Esse movimento, que na verdade talvez ele até tenha sido iniciado pelo Trump no mandato anterior, que é de mais nacionalização em detrimento de uma globalização, ele foi visto em outros países ao longo dos últimos anos. Então, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Alemanha nacionalizou muito a sua produção de energia, e esses movimentos eles começaram a ser vistos em várias esferas. Isso é não positivo em termos de produtividade global, porque se antes os industriais eles precisavam pensar em produtividade, né, hoje eles precisam pensar em embargos. Então, essas matrizes produtivas elas estão cada vez mais voltadas para a nacionalização e para atender mercados domésticos por conta desses movimentos geopolíticos, né, do que pautadas por um nível de produtividade maior, né, e de uma dinâmica econômica igualmente mais elevada. Dito isso, eu acho que o Trump ele traria mais choques para as economias do que o Biden, mas o Biden não reverteu as medidas que o Trump implementou.
né? E está voltando então, agora, exato. Tá apostando nelas agora. Exato. Né? Então, é um ponto a ser levado em consideração, porque não é necessariamente políticas opostas, né? Eu acho que tem muito isso de aceno para a população, mas da porta para dentro, as políticas, elas... Claro que na ótica arrecadatória, enfim, de onerar mais ou desonerar mais o industrial, o produtor, de modo geral, é diferente, mas em termos de nacionalização ou não nacionalização, que é o que tem impacto mais direto para o Brasil, acho que as duas políticas são muito semelhantes, inclusive, né? E nesse contexto, o Brasil, obviamente, ele atende muito a China em termos de exportação, né? A gente viu isso ao longo das últimas décadas, inclusive, e talvez tivesse um impacto negativo sobre o preço desses insumos que o Brasil efetivamente importa, né? Para a produção chinesa, principalmente. Mas, em termos de balanço comercial, que é uma das fortalezas do Brasil, isso talvez não fosse tão positivo assim, né? Em termos de câmbio, talvez isso também não fosse tão positivo assim, por diversos fatores. Um deles é justamente o balanço comercial, o outro é a aversão a risco provocada por esses movimentos, que faz com que haja uma fuga de capitais dos países emergentes. Então, acho que isso não seria muito positivo aqui para o Brasil, mas o Brasil sabe nadar nessas situações. O Brasil tem condições de viver bem dentro delas, né? É diferente se você tem uma conjuntura internacional absolutamente positiva. Não é isso que está se desenhando já faz algum tempo. A gente não está mais nos anos 2000, onde era uma conjuntura absolutamente positiva. Mas o Brasil hoje ele tem estruturas e certa resiliência em termos de movimentos macroeconômicos, em termos de estruturas macroeconômicas que possibilitam passar por essas situações de uma forma que não seja absolutamente ruim internamente. Então, acho que é sobre isso que a gente precisa se atentar nesse momento. Bom, na parte internacional, lembrando para todos que o brasileiro médio ele é afetado pelo que acontece no exterior. Muitas pessoas dizem, não tem nada a ver com isso, porque eu quero saber de câmbio. Bom, quando a pessoa vai comprar um pão na padaria, o preço do trigo ele é internacional. Não importa o quanto o presidente seja de direita, esquerda, centro, está envolvido com o que acontece lá fora. São dois temas que a gente vai ter que acompanhar ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Primeiro, a questão americana, envolvendo não só a eleição, mas também a taxa de juros por lá, se eles vão conseguir reduzir para mais, para menos. Isso vai envolver bastante o câmbio local. O Brasil ele tem, sim, efeitos internos no câmbio, e a gente consegue ver isso. A gente pega algum período do tempo e traça como foi o comportamento dessas moedas perante o dólar. A moeda brasileira se desvaloriza mais. Dá para ver que a gente descola das outras moedas. Então, a gente tem uma dor interna pegando no câmbio. Mas a gente acompanha a direção, para cima ou para baixo. Se o externo fizer um dólar mais fraco, o real, pior que seja o que a gente esteja fazendo aqui na parte fiscal, provavelmente ainda vai para baixo. A gente vai ter um real mais valorizado, um câmbio mais apreciado. A gente pode descolar, mas descolar indo para um ritmo para baixo. O segundo tema é a questão chinesa, como o Alexandre colocou. Eles são nossos principais parceiros comerciais e eles passam por uma crise imobiliária grande. É um país que tem 1,4 bilhões de pessoas, que vai ter até 2050 provavelmente menos 100 milhões de pessoas. Um país que o setor colapsou, construíam mais de 6 milhões de imóveis por ano. E isso demandava muito minério, muita commodity de metal aqui do Brasil para lá. Isso não é mais demandado no ritmo que era e não vai ser. Esse setor, ele não chega a uma crise como a gente teve nos Estados Unidos, teria um país, acho que liberal, porque o governo ele já orientou os governadores a falarem o seguinte: se você sentir que alguma empresa de construção vai quebrar e não vai entregar para o seu João, para a dona Maria, o imóvel que ela está pagando há anos, você vai lá, paga e garante que esse imóvel seja entregue. Ninguém vai ficar sem receber o que pagou. Só por isso. Porque se fosse uma outra economia, o setor já estava com uma empresa quebrando atrás da outra. E a situação seria ainda mais delicada. Como o chinês ele mesmo não confia tanto no seu governo em termos de intervenção em empresas, ele faz algo que o brasileiro sabe bem, que é investir em imóveis como reserva para o seu recurso que está sobrando. Ele não confia tanto no mercado financeiro por lá. E o brasileiro viveu isso quando não tinha uma estabilidade da moeda. Então a gente pode pensar em algo parecido. Esse segundo tema ele vai precisar ser acompanhado, porque mas temos que ficar de olho nisso aí, né? Esse é um tema que não dá para ignorar, além dos problemas internos, né, cara? Sim. Como a Carla colocou. Já estamos aqui já quase que no encerramento e
Eu tenho que pedir para vocês. Vocês projetam, vocês acertam, né? Eu quero saber qual é a projeção de vocês para juros, para câmbio, para inflação. Vamos fazer para o ano, tá bom? Tá não bom, precisa tá ser. ótimo. Então, quem quer começar? Ladies first? Posso começar. Eu acho que nós encerramos o ciclo de queda nos juros por aqui, pelo menos por hora. E nós ficamos completamente dependentes do que acontece nos Estados Unidos nesse momento. Então, a depender da dinâmica dos Estados Unidos, talvez possa existir espaço para você retomar esse ciclo de queda aqui no Brasil, mas eu acho que isso não acontece ainda nesse ano, no ano que vem. Juros param de cair. Então, juros, a probabilidade Atenção aí, de gente. ter parado Juros param de cair segunda carga. Vamos lá. Eu acho que assim, existe... Então, claro que existe, tá gravado, cara. Existem cenários, né? Existem cenários, né? E não é porque os juros vai ficar 25 pontos para cima ou 25 pontos para baixo que ele vai deixar de ser uma política monetária contracionista. Não é isso, né? A política monetária vai continuar sendo contracionista. Acho que o timing não existe mais para você promover queda nos juros nesse momento. Existe mais para frente quando os Estados Unidos iniciarem o seu ciclo de queda, mas a gente fica completamente dependente da dinâmica deles. Como isso deve acontecer em setembro, na melhor das hipóteses, né? Hoje é isso que o mercado precifica, quiçá mais para frente. Acredito que talvez fique em torno do patamar atual e 10%, mas não abaixo de 10%. O que caracteriza uma política monetária contracionista? Ponto. Em termos de inflação, nós temos movimentos que permeiam a economia hoje que são positivos. Nós temos uma inércia inflacionária que joga a favor do Brasil, né? Você veio com uma queda da inflação em períodos anteriores. Então, isso tem reajustado os preços. 25% dos preços administrados existem em alguma magnitude. A inflação passada como fator de reajuste. Preço dos aluguéis, idem. Preço dos salários também. Então, isso acaba promovendo um movimento de arrefecimento inflacionário ao longo do tempo. Hoje, a nossa expectativa, claro, que é completamente dependente de choques, mas por vias macroeconômicas única e exclusivamente, nós temos, pela dinâmica e pelo aquecimento da economia, nós teríamos uma inflação muito próxima de 13,5%. Os choques que vêm sobre esses movimentos, eles podem levar isso um pouco para cima, um pouco para baixo, inclusive oneração ou desoneração, né? Isso também tem efeito sobre a inflação. Mas para movimentos de dinâmica econômica, seria algo em torno de 13,5% hoje. E o câmbio? Câmbio mata economista. Eu adoro perguntar de câmbio, porque ninguém acerta. Se você tem uma certeza que você vai errar, né? Mas tudo bem. O câmbio, eu entendo que nós estamos passando por uma janela temporal absolutamente nociva para os países, em termos cambiais, para o Brasil e para o resto do mundo. O Brasil sofre esses efeitos mais acentuadamente. Mas nós estamos no final dessa janela. Essa é a nossa percepção. Porque nós tivemos vários choques frente ao que era esperado em termos de nível de atividade dos Estados Unidos e hoje isso já foi abarcado pelas instituições, já foi abarcado pelo mercado e já está na conta. O que acontece daqui para frente tem elementos que permeiam a economia que estão muito mais no sentido de mostrar um arrefecimento em linha com a maturação da política monetária por lá. Então, e uma possibilidade de queda nos juros, principalmente mais concentrada no último trimestre do ano. Uma vez isso acontecendo, né, países em desenvolvimento voltam a se beneficiar desse processo. Por este motivo, nós temos uma expectativa de uma apreciação do real frente ao dólar no patamar que ele está atualmente, né, que hoje ele está muito próximo dos 5,3. Então, nós teríamos uma apreciação frente ao patamar atual, mas a dinâmica econômica hoje, ela mostra que o câmbio tende a ficar mais depreciado no curto prazo, efetivamente, do que era imaginado no início do ano. Então, a gente tem algo ali em torno de 5,10 esperado para o final do ano. Gustavo? Eu imagino que o Brasil ele vai crescer perto de 2,5% esse ano, algo que gera alguma pressão inflacionária também, algo mais perto de 4%. Os juros, eu imagino que a gente consegue voltar a reduzir no final do ano, reduzindo perto de 10%, com corte de juros acontecendo nos Estados Unidos. O cenário não é muito diferente do que a Carla colocou, então estou sendo mais direto. Sobre a questão cambial, quem é exportador, a gente tem recomendado que aproveite esse primeiro semestre. Então, oportunidades estão sendo dadas para travar câmbio dos próximos anos, dos próximos trimestres, próximo ano. Porque no segundo semestre a gente imagina que não vai ser tão fácil ele conseguir essas oportunidades. Pode ser que você tenha volatilidade na eleição, mas não vejo muito diferente disso. Em algum momento o Banco Central americano vai ter que abordar 2025 e se ele continuar sinalizando uma taxa de juros muito alta para 2025, ele vai ter que começar a baixar a projeção de PIB deles. Algo que não me parece que eles querem fazer. E também não vejo eles querendo demorar muito para começar a corte de juros, porque se eles demoram muito, eles se envolvem na eleição.
Eu imagino que começar a cortar juros muito perto da eleição, ou sinalizar isso, vai ser interpretado pela campanha do Trump como favorecer o Biden. Vejo que isso atrapalharia. Então, eu imagino que o câmbio vai convertir mais perto de 5 no final do ano. Quanto? Mais perto de 5 no 5. final do ano, com a média sendo acima de 5. Algo que a gente errou bastante, acho que boa parte do mercado. Que Juros 10, câmbio 5, mais ou menos, é isso? Inflação 4. Inflação 4. PIB crescendo 2,5% esse ano. Algo que a gente sempre acreditou. Muito puxado aí por um setor que ficou um pouco de lado nos últimos anos, foi o setor de varejo, que nos anos de 2020 e 2021, as pessoas estavam em casa sem possibilidade de sair. Elas compraram online, aprenderam a comprar, não tinham o que fazer. E do ano de 2022, 2023, foi aquela sensação de quero viver tudo que eu não vivi nos últimos anos agora. Estádios lotados, casamentos represados, shows, festivais. Esse ano a gente já está vendo algumas notícias no sentido contrário, que é simplesmente um reequilíbrio. Não é que o varejo vai ter um destaque, porque vai ter uma vontade de consumir varejo. Não, é o que era 2019, 2018. Tá? Pode ser que seja uma temporada festiva esse ano com mais presentes, porque as pessoas já tiraram aquela vontade, ficou represada de consumir serviços, de sair da frente. Então, para bater o martelo aqui. Alexandre. Então, na Constância, a gente tem um acompanhamento bem de perto dos preços administrados, né? Tanto que a gente foi premiado no top 5, primeiro lugar, nos preços administrados ano passado. E apesar da dinâmica da inflação, de preços livres, está ruim, né? Do lado da alimentação, tem alguma pressão por causa do câmbio. A gente está com medo que tenha um pouquinho mais de pressão, né? Nos preços industriais que era mais comportado até agora, mas tem uma série de medidas que o governo está tentando puxar, que vai baixar artificialmente a inflação de preços administrados. Por exemplo, eu vou citar dois, né? Tem a utilização do dinheiro da Eletrobras para pagar duas contas, na conta de luz, não? A conta Covid e escassez hídrica, e isso pode fazer baixar a inflação total de 0,15% ou até mais, não? Até 0,20%. Então, primeira medida, né? Segunda medida, tem o excedente de Itaipu, né? Que tem 1,2 bi que você pode usar, e parece que o governo está trabalhando agora numa medida provisória para usar esse dinheiro para reduzir a conta de luz no Rio Grande do Sul. Então, ainda não se sabe exatamente como vai ser o tempo que vai durar, mas tem alguns fontes que falam que seria suficiente o dinheiro que tem para zerar até o fim do ano. Ou seja, se você zerar até o fim do ano, entrar na inflação 2024, né? Mas é um pouquinho artificial, porque depois em janeiro de 2025 sobe de novo. E então, apesar de ter uma visão, né, que o quadro inflacionário está se deteriorando, a gente ainda acha que a inflação pode fechar relativamente comportado, 3,6, né? A depender dessas medidas que estão promovidas pelo governo, né? E quando mais vai se deteriorar a inflação, maior vai ser a tentação de fazer intervenção nos preços administrados. Na parte de Selic, a gente está com um cenário de manutenção até o fim do ano. Pode ter possibilidade, né? Assim que Gustavo e Akala contaram, de cortar a taxa de juros quando o Fed vai começar, mas só o Fed começar em si mesmo não vai ser suficiente, né? Tem que melhorar também aqui. E então, é uma possibilidade, mas que fica cada vez mais remota, que só o começo do ciclo do corte do Fed, em, por exemplo, dezembro, seja suficiente. O que é provável é que a gente vai ter que esperar mais corte do Fed, mais melhoria do cenário para começar a cortar. Então, que isso colocar um novo ciclo de corte, talvez em 2025.
realmente depende muito. Você acha que em torno de 10, então, mais ou menos? Então, eu acho que o meu cenário base agora é 10,50 no fim do ano 2024. Aí no início de 2025, talvez consiga cortar. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho preocupante, pessoalmente. Por exemplo, enquanto a gente estava falando, saiu o CPI nos Estados Unidos. Saiu abaixo... Já estava de olho, vi que já estava de olho ali, né? Sempre conectado. E então, chegou abaixo das expectativas. Também no núcleo. Então, o que acontece? Juro americano caiu bastante, tem expectativa que pode ter 2 cortes da taxa de juros em vez de 1. Só que o câmbio, ele faz o quê? Ele está estável. Então, é assim, quando está ruim fora, o câmbio se desvaloriza, quando está positivo fora, a gente nem recupera as perdas. Então, isso é uma coisa preocupante, né? Que deve pesar no cenário inflacionário, mesmo se eu acho que, teoricamente, com o início do ciclo de corte, com um cupom mais hawkish, a gente tem margem para... a gente tem meio um orçamento, não vou dizer contratado, mas tem um potencial de queda do dólar que existe. Só que o nervosismo, a incerteza impede que, de fato, ele caia. Então, se dissipa um pouquinho a incerteza, a gente pode ter um ajuste para baixo, mas não muito. Não? Eu não acho que o câmbio tem muito espaço... O que você acha que seria o número para a gente cravar? Eu não acho que o câmbio tem muito espaço para cair abaixo de 4,20. 4,20 não, 4 ou 5? É 5,20. Opa, 4,20 a gente já tinha... Mais otimista. Já estaria por 4,20 a gente compra e remédio tudo. Não, então, 5, então nós estamos falando aqui hoje de uma taxa de juros mais ou menos estável, acho que é um consenso entre vocês, é isso? Um crescimento aí mais otimista do Gustavo, 4, vocês dois na faixa de 3,5, é isso, né? Inflação 3,5, né? E o câmbio, vamos lá, câmbio 5,20... 5 vai. 5 e... A gente vai pro 5 de novo. 5, tá. Então, gente, você já tem... A receita do bolo tá dada. Já tem aqui os números, depois a gente vai fazer um programa no final do ano aqui e vamos ver se vocês acertaram. Acho que vocês vão errar no câmbio, tá? Mas tudo bem, todo mundo erra no câmbio. Gente, eu queria agradecer demais assim, essa oportunidade de juntar vocês aqui para essa conversa. Para mim foi bem rico. E tem muito assunto que a gente não conseguiu falar, né? Mas fica o convite para uma próxima oportunidade. Tá bom? E para você que nos acompanhou, se você gostou do conteúdo, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, que isso é importante para o canal crescer. É uma honra estar com vocês aí. E deixar o convite para uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Obrigado.